Bom, o site principal aqui é o doutor da matéria e o assunto de matemática básica hoje é polinômio, tá? Bom, a gente viu na última aula que monômio é a mesma coisa que termo algébrico, e termo algébrico é nada mais do que um pedaço, uma parte de uma expressão algébrica que tem duas partes importantes, coeficiente e parte literal. Então, aqui nós temos três exemplos aqui que podem se encaixar em expressões algébricas. 3ab mais 5, x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado y ao cubo, só que é um trinômio. 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado, são binômio. Então, a primeira coisa que a gente faz em relação às expressões algébricas é classificar o tamanho da expressão algébrica. E outra coisa, todas as partes de uma expressão algébrica, eles têm basicamente dois pedaços. Coeficiente, que é o número puro que a gente conhece, o número real. Então, pode ser qualquer um do conjunto dos reais. Aqui, por exemplo, o coeficiente é 3. E a parte literal, ou a parte que tem letras, é tudo o que não tem a ver com coeficiente. Inclusive, os expoentes pertencem às partes literais, tá? Então, aqui, por exemplo, esse monômio aqui, 3ab, o coeficiente é 3 e a parte literal é ab. Nesse aqui temos um segundo monômio, mas aqui é um monômio de coeficiente puro. Dá para ter isso em monômio? Dá. Desde que a parte literal não tenha nada. Se só tiver um número, quer dizer que a parte literal é zero. Não tem nada. E se só tiver letra, como aqui no caso do x ao cubo, quer dizer que o coeficiente é 1. O coeficiente não pode ser zero, porque se multiplicar por zero, bom, anula, né? Aí fica o monômio nulo. Então, monômio é cada pedaço ou termo da expressão algébrica, tá? E a gente identifica cada monômio quando ele não está separado, quando ele está sozinho assim. 3x, monômio. 5abc, monômio. X ao quadrado, y ao cubo, z à quarta, outro monômio, tá? E a gente identifica que tem só um monômio porque não tem mais nenhuma operação. O que isso quer dizer? Não tem soma, não tem multiplicação, aqui só tem 3x. Não está somando, diminuindo, multiplicando, dividindo por ninguém, zero. Monômio. Para chamar de binômio, nós precisamos de dois termos algébricos, ou simplesmente dois monômios. Aí vai aparecer alguma operação aqui no meio. Ó. Aqui tem o sinal de menos no meio, quer dizer que eu estou fazendo uma operação entre dois monômios. É um binômio. Outro sinal no meio, qualquer sinal no meio, ele vai separar monômios, tá? Das operações fundamentais. Então, se eu tenho 3x mais y, quer dizer que 3x é um monômio e y é outro. Aqui eu tenho um binômio. Nesse caso aqui, eu tenho outro binômio, tá? Basicamente. Trinômio, tecnicamente, eles vão ter 3 monômios. Então, vai ter 2 sinais separando. Aqui a gente vai ter 3 termos. X ao quadrado é o primeiro termo, 3x é o segundo, 7 é o terceiro, basicamente. E para chamar de polinômio, em geral, basta ultrapassar 3 termos, tá? A partir de 4 termos, a gente não faz mais essa separação. A gente chama direto de polinômio, tá? Beleza, então. Então, já deu para separar do que é monômio em diante. Lembrando que monômio, eu já fiz uma explicação, foi da aula anterior, né? As operações com os monômios, né, praticamente, então eu vou só passar para os polinômios, tá? Em relação aos polinômios, eles têm grau. Grau tem a ver com os expoentes. Toda vez que vocês lerem ou ouvirem grau de um monômio ou grau de um polinômio, tem a ver com os expoentes da parte literal. Reforçando o que eu falei antes. Expoente não tem nada a ver exatamente com coeficiente, e sim com parte literal. Até porque se você fizer expoente um coeficiente, você gerar outro coeficiente. Por exemplo, 3 ao quadrado, vira 9. Aí eu viro um segundo coeficiente.
Bom, se a pergunta for grau de um polinômio, a gente tem que somar os expoentes das letras que compõem cada termo. Ou seja, a gente tem que verificar termo a termo, monômio a monômio, e ver qual que é o maior grau dentro da expressão. O monômio que gerar a maior soma vai gerar o grau do polinômio. Por exemplo, na letra A, nós temos um binômio aqui. Aí vamos ter 2x ao cubo. O maior grau aqui só tem uma letra, né? Então, o expoente é 3. Não vai precisar somar dentro do monômio. Esse y está y elevado a 1. Então, o primeiro termo está com o expoente 3 e o segundo termo está com o expoente 1. Então, qual termo tem maior grau? O maior grau que a gente encontrou foi qual? O maior expoente vai ser 3. Então, esse binômio aqui tem grau 3, terceiro grau. Segundo exemplo aqui, a gente verifica os expoentes monômio por monômio. Então, no primeiro monômio, ó, se o monômio tiver mais de uma letra, a gente pega os expoentes de todas as letras daquele monômio. Se o monômio tiver uma letra só, como foi o caso aqui de x ao cubo, só tem ele de parte literal, representando. Só tem o x representando a parte literal. Então, isso quer dizer que o expoente é só 3, que a gente vai considerar. Agora, se o monômio tiver duas variáveis, duas letras, pega todos os expoentes. Então, esse primeiro monômio tem expoente, a soma dá 3. No segundo, a soma dá 6. E o terceiro, a soma dá 5. Então, o grau do polinômio representa o quê? A soma dos expoentes, tá? E o valor da soma tem que ser o mais alto. Então, a maior soma deu 6. Então, esse polinômio ele é de sexto grau. É isso que significa. Tá? Outra coisa, se o polinômio for nulo, ele vai ter todos os coeficientes igual a zero. Ou seja, coeficiente zero. E aí, se tiver coeficiente zero, o grau do polinômio ele é indefinido. Porque se eu multiplicar qualquer letra por zero, dá zero, né? Esse não é definido é porque pode ser qualquer letra. Porque a multiplicação por zero tem essa prerrogativa. Multiplicar por zero pode ser qualquer um que dá zero. Então, esse indefinido quer dizer que não dá para saber quem é, na prática. Bom, então isso aqui é o grau dos polinômios. Vamos às operações. Bom, entre as operações com os polinômios, dá um pouco de trabalho, mas a mais trabalhosa, na minha opinião, é a divisão, mas eu vou falar devagar. Primeiro, a adição de polinômios. Para fazer essa operação aqui, só dá para fazer, isso vale para adição e para subtração também, tá? Só dá para fazer com coeficientes dos termos semelhantes. Termos semelhantes significa mesmo tipo de monômio. E mesmo tipo de monômio significa repetir a parte literal. Ou seja, é a mesma regra da adição de monômio. Tá? Então, para você fazer a redução do polinômio, por exemplo, você tem esse primeiro polinômio aqui. 7x ao cubo, 5x ao quadrado y, menos xy, mais 4y. Você vai somar com esse segundo polinômio, esse polinômio aqui. Isso aqui é um trinômio, na verdade. Menos 2xy, mais 8xy, menos 7y. Repara que o artigo colocou entre parênteses. Por quê? Se eu fizer uma soma de monômios, perdão, uma soma de polinômios, é bom ter esse cuidado com os parênteses. Por quê? Principalmente na subtração. Porque na adição, a gente vai somar os polinômios com sinais que já vieram. Na subtração, por exemplo, eu vou trocar o sinal do segundo polinômio, sempre. O que significa diminuir? Você manter o sinal do primeiro polinômio e trocar o sinal do segundo. Tem que prestar atenção nisso? Bastante. Senão, vocês vão acabar errando o polinômio final. Vai ter algum sinal errado.
Essa aqui é a principal diferença entre uma operação aritmética e uma operação algébrica. Porque o polinômio ele vai ter variáveis e vai ter mais sinais. Então, e outra coisa, a gente só vai poder reduzir os termos semelhantes. Por exemplo, esse menos 7x ao cubo aqui, não tem um correspondente dele no segundo polinômio para somar ou diminuir. Ele vai simplesmente ser o quê? Repetido. Aqui, ó. Só isso. Vai simplesmente ser repetido, menos 7x ao cubo. Ponto. Primeira coisa que vocês vão fazer, tirar isso aqui dos parênteses, caso venha com os parênteses para vocês. No caso de ter uma soma de polinômio, vai ter um mais no meio. Tendo um mais no meio, significa o quê? Que os sinais dos parênteses que estão aqui à direita vão ser removidos como estão. Sinal de mais no centro significa repetição de sinais. Então, é só fazer remoção. O que o artigo fez aqui na linha do meio? Ele organizou por termos semelhantes. Por exemplo, 7x ao cubo. Não tem ninguém, vai repetir. Aí, esse mais 5x ao quadrado y, eu só posso fazer o cálculo com quem? Menos 2x ao quadrado y, que é essa parte aqui que ficou no meio. Ó. Então, no artigo já está sendo feito organizado. Isso aqui é organizar o cálculo da adição por termos semelhantes. Ou seja, quem tem a mesma parte literal, você já pode colocar junto. E aí, o que você faz? Você vai fazer só os coeficientes. Mais 5 com menos 2, são 5 menos 2. Vai dar 3. Aí fica mais 3x ao quadrado y. Agora, com xy, o artigo juntou menos xy, que é menos 1xy, com mais 8xy, que é essa região aqui. Ó. O que vocês vão fazer? Repetir a parte literal, que é xy, e fazer a operação dos coeficientes. É menos 1 mais 8. Então, é mais 7. E, por último, aqui tem 4y e aqui tem menos 7y. Organizado assim. Mais 4 menos 7 são menos 3. Então, é desse jeito aqui que fica o resultado. Na subtração, o esquema é muito, muito parecido. Só é necessário prestar atenção ao seguinte detalhe. Como você está diminuindo um polinômio de outro, vai ter um menos no meio do caminho. E esse menos da subtração ele vai fazer o quê? Trocar os sinais dos parênteses que vem logo em seguida. Então, esse 3xk está positivo, ele vai vir como menos 3xk. Esse menos 8k vai sair dos parênteses mais 8k. Beleza? Então, tem que levar isso em consideração. Só um instantinho. Então, na subtração de polinômios, é necessário ter esse cuidado, tá? Senão, vocês vão errar sinal e vão errar a operação. No caso aqui, 4x ao quadrado do primeiro polinômio não tem um correspondente com a mesma parte literal no segundo polinômio. Então, eu vou simplesmente repetir 4x ao quadrado. Esse menos 5xk tem um correspondente no segundo polinômio. Então, vai ficar menos 5xk menos 3xk. Nesse caso aqui, eu estou aproximando dois. Então, é só repetir xk e fazer menos 5 e menos 3. Eu estou aproximando dois números com o mesmo sinal. E não estou multiplicando nem dividindo. Então, é uma soma aritmética. Você vai repetir o sinal e somar. Menos 8. E, por último, eu tenho 6k e menos 8k, que vai virar mais 8k por causa dos parênteses. Aqui vai dar mais 6 com mais 8, 14k. Então, somar e diminuir dá um pouco de trabalho por causa dos parênteses, mas se vocês organizarem pelas mesmas partes literais, tranquilo. Multiplicação. Na multiplicação, não é obrigatório, no início, você fazer operação com as mesmas partes literais, não. Vocês vão simplesmente
multiplicar, por exemplo, 3x ao quadrado. Vocês vão multiplicar 3x ao quadrado, o primeiro termo, por todos os termos do segundo polinômio. Depois, menos 5x vezes todos. E 8 vezes todos, tá? Então, é literalmente distributivo, mais nada. Só tem que tomar cuidado aqui na multiplicação dos polinômios, por quê? Se tiver o mesmo tipo de letra, na multiplicação vai entrar a regra de potência, vocês vão somar os expoentes. E na divisão vai ter que diminuir. Pois bem, 3x ao quadrado vezes menos 2x, vai ficar, aí entra aquela regra do mais vezes menos 3 vezes 2, 6. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Depois, 3x ao quadrado vezes 1 é só repetir, 3x ao quadrado. Então, vocês vão fazer isso, multiplicar o primeiro vezes todos, aí sai esses dois termos aqui. Depois, vão multiplicar menos 5x vezes todos, dá esses dois termos aqui. E vai multiplicar depois o último termo do primeiro vezes todos, dá esses dois termos aqui. A partir dessa linha, a gente tenta rearrumar por termo, já fica quase que organizado por termos semelhantes. É só resolver. Com x ao cubo, não tem mais ninguém. Não tem mais nenhuma parte literal de x ao cubo. Então, esse menos 6x ao cubo aqui vai ser simplesmente repetido. E se vocês repararem, esse 8 é um monômio que é coeficiente puro. Não tem parte literal. Que também não aparece mais nenhum número assim na segunda linha. Então, ele também vai ser repetido, só que no final. E aqui eu vou resolver. 3x ao quadrado mais 10x ao quadrado, eles têm o mesmo sinal, então eu vou repetir o sinal e vou somar. 13x ao quadrado. Menos 5x e menos 16x também é uma soma, porque eles têm o mesmo sinal. Você vai repetir o sinal e vai somar. 5 por 16, 21x. Então, quando eu faço uma operação com um polinômio, eu tenho outro polinômio. Não tem uma letra, não tem um número, perdão. A gente só obtém um número de uma expressão algébrica se a questão fornecer para a gente os valores das variáveis, das letras. Caso contrário, isso não vai acontecer. Bom, o último caso aqui, que é o caso um pouco mais trabalhoso, na minha opinião, é a divisão de polinômio. Divisão de polinômio, em primeiro lugar, nem sempre a divisão é exata, tá? Pode dar resto. Nesse caso aqui, a divisão foi exata. Então, o que a gente faz aqui para dividir os polinômios? Primeira coisa, repara no dividendo. 3x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 23x menos 10. Reparem que os expoentes estão todos na ordem decrescente. Expoente 3, expoente 2, expoente 1, expoente 0, que aqui seria 10x elevado a 0, né, que não aparece, porque elevado a 0 é 1. Se tivesse algum expoente faltando, por exemplo, 3x ao cubo, não tivesse ninguém de x ao quadrado, e fosse direto por 23x menos 10, na hora de montar o algoritmo da divisão, na hora de armar a divisão, eu deveria colocar mais 0x ao quadrado, aqui embaixo. Por quê? Porque para fazer a divisão de polinômios é necessário ter todos os expoentes completos, em ordem decrescente. Qual é o expoente máximo? 4, x à quarta, tem que ter x ao cubo, x ao quadrado, x comum e número normal. Já começa por aí. Nesse caso, não aconteceu. Primeira coisa que a gente faz, a gente divide sempre o primeiro termo do polinômio do dividendo pelo primeiro termo do polinômio do divisor.
Então, vai ficar 3x ao cubo dividido por x ao quadrado. Aí, no caso, tem que diminuir os expoentes. Vai ficar 3x. O que a gente faz com esse 3x aqui? A gente pega o 3x e multiplica pelo polinômio do divisor e devolve para o dividendo. Por que tem que devolver para o dividendo? Primeiro, para fazer os cancelamentos, né, de termos, e segundo, para poder a gente conseguir diminuir o tamanho do polinômio aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, divide 3x ao cubo por x ao quadrado. 3x. Agora, vamos multiplicar 3x por todos os termos. 3x vezes x ao quadrado dá 3x ao cubo. Quando a gente devolver os resultados para o dividendo, a gente vai devolver com um sinal trocado, para poder fazer cancelamentos. Então, se eu multiplicar 3x vezes x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. Vai passar para o outro lado menos. Aí fica 3x ao cubo menos 3x ao cubo. É por isso que tem esse corte aqui, ó. Cancelou, não aparece mais. 3x vezes menos 4x dá menos 12x ao quadrado. Vai passar para o outro lado, mais 12x ao quadrado. Aí vai ficar menos 14 mais 12 dá menos 2. Aí fica menos 2x ao quadrado. Já comentei isso aqui. E, vamos lá, 3x vezes mais 5 dá mais 15x. Passando para o outro lado, menos 15x. Aí fica mais 23x menos 15x, dá simplesmente mais 8x. Aí acabamos com esse 3x aqui e temos um outro polinômio. Esse menos 10 que não participou do início vai ser baixado agora, pode ser reescrito aqui. Então, temos um segundo polinômio no dividendo. Menos 2x ao quadrado mais 8x menos 10. Vou fazer o quê? Vou dividir. Outra coisa, quando é que a divisão termina? Eu comentei que pode dar resto, né? Mas quando é que a divisão termina? Quando o expoente do dividendo, aqui está x ao quadrado, está expoente 2, ele for igual ou maior ao expoente do divisor. O divisor está com x ao quadrado. Quer dizer que para dividir, qualquer polinômio que eu tente dividir por esse divisor, ele não pode ter expoente menor que 2. Quer dizer que não pode ter x comum. Ele só aceita ser dividido por alguém que tenha de x ao quadrado em diante. Quer dizer que essa aqui vai ser a última divisão, independentemente se vai dar resto ou não. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai sobrar só menos 2. O que vai ser feito? Vamos multiplicar menos 2 por todo mundo. Menos 2 vezes o primeiro dá menos 2x ao quadrado. Passando para o outro lado, mais 2x ao quadrado. Aí corta, porque eu estou com a mesma parte literal e coeficientes opostos. Ou seja, mesmo módulo, sinais diferentes. Corta, anulou. Menos 2 vezes menos 4x dá mais 8x. Passando para o outro lado, menos 8x. Vai dar a mesma coisa. Cortou. E menos 2 vezes mais 5 dá menos 10. Passando para o outro lado, mais 10. Vai cortar também. Então, o polinômio inteiro foi anulado. Então, o resto é zero. Se tivesse sobrado qualquer coisa dessa operação, seria resto. Porque, com certeza, iria aparecer ou o x tradicional, x elevado a 1, não daria para dividir, porque o divisor tem expoente 2, ou número comum. Nesse caso aqui, foi uma divisão exata. Então, a resposta dessa divisão vai ser quem? 3x menos 2. Se desse qualquer resto, qual seria a resposta? 3x menos 2 e o resto, qualquer que fosse o resto aqui. Além disso, os polinômios eles podem ser fatorados. Tá? Já comentando aqui, rapidamente. Fatoração é você pegar um polinômio e transformar em fatores. Tá? Fatores são partes de multiplicação, então você vai transformar em um fator multiplicado por outro.
O principal e mais fácil de todos é o fator comum em evidência. Você vai transportar, vai criar parênteses e fora dele vai colocar em comum o que tem igual ou semelhante a todos os termos. Por exemplo, AX mais BX. Tem X em todos os termos. Então, X fica em evidência aqui. E dentro dos parênteses eu coloco quem? Eu coloco o A e o B. Que aí eu divido esses dois termos por quem está em evidência. E o resultado da divisão você coloca aqui dentro. Outro exemplo. 4x mais 20. 20 e 4, eles têm um divisor comum. Ambos dividem por 4. Então, 4 fica em evidência aqui. Aí você vai fazer 4x dividido por 4. X. Depois, 20 divididos por 4. 5. Basicamente é isso, fator comum em evidência. Agrupamento. Vou explicar com um exemplo aqui que é mais fácil. Primeira coisa, agrupamento para ser feito, o agrupamento ele é um resumo de fatores comuns. Então, você vai fazer 2 fatores comuns e depois vai fazer agrupamento. E só dá para fazer agrupamento com um número par de termos, ou seja, com 4 ou 6 termos, tá? Não dá para fazer agrupamento com um número de termos diferente desses. Aqui eu tenho 4 termos, dá para fazer agrupamento. Por quê? Se eu pegar os 2 primeiros termos, eu posso fazer um fator comum entre os dois, porque ambos têm x. Ó. Aí vai ficar x em evidência e fica x multiplicado por 8a mais b. E se eu pegar os 2 últimos termos, eu vou ter que ambos, ó, ambos têm y como parte comum. Aí vai ficar y que multiplica 8a mais b. Aí, se vocês repararem nesse pedaço aqui, dá para fazer uma espécie de fator comum de novo. Por quê? Porque esses 2 fatores, essas 2 partes aqui que estão destacadas, elas têm um fator em comum, que é 8a mais b. Aqui que eu vou fazer? Vou fazer um parêntese só com ele. 8a mais b vezes quem estava de fora. O x e o y. Aí fica um parêntese só de x mais y. De todos, esse é o mais complicadinho. Mas ele não aparece com muita frequência, não. Então, vamos passar para o próximo, que é o trinômio quadrado perfeito. Aqui, no caso, tem adição e subtração, tá? Mas tanto faz, no caso. No caso do trinômio quadrado perfeito, o que significa? Se você tiver o primeiro termo ao quadrado, o termo do meio for mais 2ab, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais b ao quadrado, você vai ter a mais b ao quadrado, onde a é o primeiro termo e b é o segundo. Como é que a gente encontra o trinômio? Primeira coisa, tira a raiz do primeiro termo. Raiz de x ao quadrado é x. Então, o primeiro termo vai ser x. Depois, você vai fazer o quê? Tirar a raiz quadrada do último termo, porque o último termo é b ao quadrado. Se eu tenho uma letra ao quadrado, quer dizer que o primeiro termo é um quadrado perfeito. Ele tem raiz exata. Raiz quadrada exata. E aqui também. O último termo tem raiz quadrada exata. 9 também tem, que é 3. Então, como é que eu verifico que isso aqui é um trinômio mesmo? Achei os dois termos aqui? Achei. Como é que eu verifico? É só multiplicar esses 2 termos por 2. Quanto é x vezes 3? 3x. A verificação é sempre vezes 2, tá? A verificação é esse termo aqui do meio. Se eu multiplicar as 2 respostas entre elas e por 2, tem que dar o resultado que está aqui no meio, que é o 2ab. X vezes 3, 3x. 3x vezes 2, 6x. Então, esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. E o sinal do meio? Quem é que vai garantir o sinal do meio? É o sinal do 2ab. O sinal do 2ab, ele vai para o meio da fatoração.
Repara que quando o 2AB estiver positivo, na fatoração fica positivo. E se o 2AB estiver negativo, mesma coisa. Segundo exemplo aqui com a diferença. O que você faz? Tira a raiz do primeiro termo. Raiz de x ao quadrado é x. Encontrou. Tira a raiz quadrada do último termo. Raiz de 1, raiz quadrada de 1 é 1. Vamos verificar se esse meio aqui está batendo com o esquema do trinômio. X vezes 1 é x e x vezes 2, 2x. Então, está batendo. Essa verificação está correta. E o sinal aqui do meio é o sinal do 2AB, que vai para o fator. É por isso que fica x mais 3 ao quadrado, tá? É trinômio quadrado perfeito. O que isso quer dizer? Que eu posso transformar esse trinômio em um binômio ao quadrado. Então, eu transformei um trinômio em um binômio. Eu diminui o tamanho da expressão, só que ela é uma expressão ao quadrado. Mesma coisa para soma e para diferença. Diferença de 2 quadrados é uma inversão de um produto notável, que eu vou comentar mais adiante, em aulas posteriores. O que vai acontecer com a diferença de 2 quadrados? Toda vez que você tiver a diferença entre 2 quadrados perfeitos, o que você vai fazer? X ao quadrado menos 25. Você vai tirar a raiz do primeiro, raiz de x ao quadrado é x, vai tirar a raiz do segundo, lembrando que isso só vai acontecer se forem 2 quadrados perfeitos, se forem 2 termos com raízes exatas. E raiz de 25 é 5. Como é que fica a resposta disso? X mais 5 vezes x menos 5. Por quê? Porque se eu fizer distributivo dessa forma, sai isso aqui. Bom, e tem também os cubos perfeitos. Geralmente eu não faço fatoração ao cubo, porque é um pouco mais... já é um pouco mais trabalhoso. Mas, enfim. Então, de toda forma, vamos para alguns exercícios resolvidos aqui. Rapidamente. Faltam 6, né? Então, aqui no caso, classificar em monômio, binômio ou trinômio, tecnicamente é só verificar a quantidade de termos. O primeiro aqui é monômio, a letra A. Na letra B, a gente vai ter trinômio. Tem 2 operações, então tem 3 termos. Na letra C, eu tenho um binômio. Na segunda, indicar o grau. Indicar o grau quer dizer que tem que somar expoente. Nesse primeiro termo aqui, a soma dá 4, que é 3 mais 1. Nesse segundo aqui, a soma dá 2, que é 1 mais 1. E nesse terceiro tem que dar 3, porque é 2 mais 1. Então, na letra A, temos um polinômio de 4º grau. Na letra B, também temos um polinômio de 4º grau, porque aqui eu tenho 2x², só tem esse expoente. Na C, a gente vai ter um polinômio de 2º grau só, porque aqui o A está elevado a 1 e o B também. Se o termo algébrico ele tem mais de uma variável na parte literal, tem que somar os expoentes. Aqui a soma dá 2, aqui a soma dá 1 e aqui não tem nenhum expoente. Então, grau 2. E esse aqui, primeiro termo 8, segundo termo 11, terceiro termo 1. Então, essa na letra D temos um polinômio de 11º grau. O valor do perímetro é somar todos os lados, né? Então, nesse caso aqui, é só somar isso tudo. A soma vai dar isto tudo aqui. Tem que somar todos os lados, aqui são 6. E aqui, no caso, tem que somar. Todo mundo tem x ao cubo. Então, vai ficar 2, 4, 5, 6, 7, 8x ao cubo. E depois somar todos os números, né? 1, 2, 3, 4, 8, 12. Só tinha isso. A área da figura... dá para misturar isso aqui com um pouco de geometria. Normalmente com perímetro. Quando for perímetro e polinômio, é soma de polinômio. Quando for perímetro com área, perdão, quando for polinômio com área, particularmente,
A área normalmente vai envolver triângulo, quadrado, losango, enfim. E na maioria das vezes são áreas de quadrado e retângulo. Então, o que vai acontecer? Qual é a área do retângulo? É base vezes altura. Então, vai envolver multiplicação. Certo? Então, vai ficar 2x ao cubo vezes x mais 1. Ou seja, uma multiplicação de polinômio, ou nesse caso, binômio. 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 1, 2x, aqui está resumindo. 3 vezes x, 3x, aí soma direto. Esse 5x aqui é a soma de 2x mais 3x. E 3 vezes 1 são 3. E aqui para fatorar os polinômios. No caso aqui, todos têm A e B. Então, dá para colocar fator comum em evidência. Os coeficientes são todos divisíveis por 2. Então, vai ficar 2 na frente. Todos os termos têm A e todos os termos têm B. É por isso que fica 2AB, do lado de fora. E aqui, entre parênteses, a gente está dividindo todos os termos do polinômio por 2AB. Na segunda, o artigo está dizendo que é um trinômio quadrado perfeito. Como? Primeiro que não dá para usar fator comum em evidência. Por quê? Porque não tem y em todos os termos. E não tem coeficientes diferentes de 1 em todos os termos, porque eu tenho 25, 10 e 1. Aí não tem como. Então, não dá para fazer agrupamento, porque agrupamento é feito com 4 ou 6 termos. Então, já não dá para ser feito. Com 3 termos, a tendência é fazer trinômio quadrado perfeito. Raiz de 25 são 5. Raiz de y ao quadrado são y. E se eu multiplicar 5 vezes y vezes 2, dá 10y. Então, esse sinal vem para cá, para o fator. Então, a resposta é 5 mais y ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito. E, por último, aqui eu tenho um binômio. Se eu tiver um binômio com menos no meio, a minha tendência, e eu não achar nenhum fator comum, entre 9 e k não há fatores comuns, não há nenhum deles. O que vai ser feito, então? Vai ser feito uma diferença de 2 quadrados. Raiz de 9 são 3. Raiz de k ao quadrado são k. Descobriu as raízes? Beleza. Então, você vai fazer 3 mais k vezes 3 menos k. Basicamente isso.